Hoje vou ensinar vocês a fazer escondidinho de carne moída. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer escondidinho de carne moída. Quem não gosta daquele prato gostoso com carne moída e com camadas de purê de batata em cima e embaixo, mas pessoal, tem umas dicas que vocês têm que saber como conseguir fazer direito este prato. Não é só colocar purê, carne, purê. Não funciona assim. Umas dicas bem pequenas que vão fazer este prato bem chique, bem gostoso, muito especial. A festa de Pesach, que é a Páscoa judaica, está chegando e vocês vão ver como esta receita combina super bem com esta festa, já que não podemos comer qualquer ingrediente na festa de Pesach. Aqui é um prato chique, gostoso e combina super bem com a festa. Durante o preparo, vocês vão entender o porquê. Vamos ver os nossos ingredientes. Para as camadas do purê, temos aqui batata lavada cortada em pedaços grandes, eu coloquei na água para não escurecer, farinha de matzá, que é pão ázimo, azeite de oliva, sal e cominho. Para a camada da carne moída, temos aqui moída de carne sem gordura, cebola picada ou moída no liquidificador, óleo vegetal, sal, pimenta síria, noz moscada e um tomate. Começamos cozinhando a batata. Numa panela grande colocamos água e logo a batata. Como falei antes, é bom colocar na água a batata para ela não escurecer até a hora de cozinhar. Vamos ligar o fogo em fogo alto. Vamos cobrir também a panela. Quando estiver fervendo, nós vamos baixar o fogo e cozinhar em fogo baixo por meia hora e conferimos depois desta meia hora que a batata está cozida. Pode ser com uma faca, colocando a faca dentro da batata ou um garfo, verificando que a batata está cozida para poder fazer o purê. Enquanto a batata está cozinhando, vamos cozinhar a carne. Colocamos o óleo na panela, ligamos o fogo em fogo médio. Quando o óleo esquentar, vamos acrescentar a cebola. O óleo esquentou, vamos colocar a cebola. Podemos baixar o fogo. Vamos mexer de vez em quando até a cebola dourar. A cebola dourou, vamos acrescentar a carne. Amassamos, sim, misturamos. Mexemos, misturamos a carne com a cebola, trabalhamos em fogo baixo, um pouquinho mais alto do que bem baixinho, entre baixo e médio, não muito alto, de jeito nenhum. Colocamos o sal, noz moscada e pimenta síria, misturamos bem. Agora, se vocês acham que está muito forte o fogo, podemos deixar em fogo baixo por 20 minutos. E nestes 20 minutos não cobrimos a panela, deixamos aqui assim aberta. E de vez em quando mexemos, misturando, sempre amassando a carne para não formar bolas. A gente quer a carne bem esfarelada. Enquanto a carne está cozinhando e o nosso purê também está cozinhando, vamos descascar o tomate com um bom descascador. Agora, cortamos o tomate em cubos bem pequenininhos,
o menor que vocês conseguem. A carne já está soltinha, bem cozida, já evaporamos líquidos. Vamos desligar o fogo. Colocamos o tomate dentro da carne e misturamos bem. A batata também já cozinhou. Vamos preparar o purê. Pegamos cada vez alguns pedaços de batata, sem muita água. Amassamos, pode ser com garfo, com amassador de purê. E passamos para um recipiente. Depois de amassar o purê, pegamos umas 3 ou 4 colheres de água do cozimento da batata para fazer o purê pouco mais cremoso. Não exagerar com o líquido, só para ele poder mexer bem. Agora, colocamos os temperos do purê. Agora que o purê já está mais pastoso, podemos acrescentar aqui o sal, o cominho, a farinha de matzá. Gente, quem não conseguir farinha de matzá, a farinha de matzá dá um sabor muito bom, mesmo se não for a festa de Pesach, também durante o ano. Quem não conseguir, pode colocar farinha de rosca. E o azeite. Misturamos bem até ficar uniforme. O purê está pronto também. Agora vamos montar o escondidinho. Temos aqui 2 bandejas, cada uma delas de formato. Este é um formato quadrado, aqui é retangular. Cada uma das formas tem área de 400 centímetros, aqui 20 por 20, aqui tenho 16 por 25. Se quiserem fazer o escondidinho maior, é só pegar uma forma maior na área das 2 formas junto, mas eu acho que fica muito grande, por isso eu sempre preparo 2 pequenas, pode ser do mesmo formato ou formato diferente. Uma eu congelo e outra já asso para consumir. A bandeja que a gente congela também, antes de assar, a gente só descongela e coloca no forno. Como montamos o escondidinho? Pegamos papel manteiga, colocamos a bandeja em cima do papel manteiga. Ele tem que ser um pouquinho maior do que o tamanho da bandeja. A bandeja está bem no centro do papel. Com uma tesoura cortamos cada lado até a ponta, até onde começar a forma. 4 pontas da forma. E ajeitamos o papel dentro da forma, assim. Se o papel não se ajeita muito bem, vamos borrifar um pouco de água embaixo e ele já se ajeita. Prontinho. A mesma coisa vamos fazer com a outra bandeja. Agora, com as bandejas prontas, vamos borrifar um pouco de spray de óleo em cima do papel, das 2 formas, e
começamos com uma, depois a outra. Colocamos mais ou menos 1/4 do purê que temos aqui. Não precisa pesar, podemos fazer pelo olho. E com uma espátula de silicone, apertamos e achatamos o purê em cima da bandeja. É importante deixar a camada bem fina, não fazer num recipiente pequeno com camada gordinha, a gente quer as camadas do purê bem crocantes. Agora na outra bandeja. Em cima do purê vai a carne moída, metade da carne moída em cada bandeja. Achatamos bem na carne para cobrir toda a camada do purê. Cobrimos com a última parte do purê, as duas bandejas, uma metade do que sobrou para cada bandeja. De novo, com a espátula, apertamos delicadamente para não escapar a carne moída, para ela não subir em cima do purê. Antes de assar o escondidinho, só falta borrifar azeite de oliva em cima para ele ficar crocantinho e gostoso. Assamos o escondidinho em forno pré-aquecido a 200 graus por 50 minutos. Se vocês, depois de 50 minutos, acham que ainda está mole, podem deixar mais um pouco, mais uns 10 minutos para ficar mais dourado e mais crocante. O escondidinho está pronto, olhem como ficou dourado, a gente consegue ver que a camada de cima está crocantinha, sequinha. Vamos provar, vamos cortar aqui um pedacinho. Olhem como as camadas do purê estão bem fininhas. Isso é muito importante para a crocância do escondidinho. Vamos provar. Que delícia! Maravilhoso! Prestem atenção no tamanho das formas, elas têm que ficar no tamanho explicado na receita. É muito importante formar camadas finas de purê. Isso dá um escondidinho muito mais gostoso, muito mais crocante, bem melhor. E também, quando vocês tiram o escondidinho do forno, colocam na mesa para servir, podem, se quiserem, já com a faca, cortar e preparar fatias semi-prontas para as pessoas poderem tirar já um tamanho definido. Lembrem que tem uma outra forma que já preparei antes e já congelei para usar outro dia. Quando vocês congelam, podem, quando terminar de montar, podem borrifar o spray de azeite de oliva e congelar ou tirar do freezer, esperar descongelar, borrifar o spray, tanto faz, e assar como a gente assou este. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero todos vocês no Instagram. Lá vou mostrando tudo que vamos aprender aqui junto. Também estou mostrando no Instagram receitas
resumidas que estão também no meu canal para facilitar a vida de quem quer assistir rápido. E lembrem de olhar no meu site, lá está tudo bem organizado para vocês. Tchau, até o próximo vídeo.